Maranata? Amém. Tem que ligar, né, irmãos? Aí eu não vi a luzinha. Louvado seja o Senhor. Que privilégio estarmos na casa de Deus, né, irmãos? É um privilégio. Olha que lugar bonito, arejado, para nós congregarmos, um piso gostoso. Nós somos realmente privilegiados. E mesmo meio à chuva, o Senhor deu condições de nós chegarmos até aqui. Por isso estamos felizes. Amém? Eu estou emocionada hoje. Hoje eu estou muito sensível. Falar de Jesus para mim é um privilégio. E lembrar tudo o que Ele fez e faz por nós, né? E com o passar do tempo, irmãos, a gente vai ouvindo o nome de Jesus e tantas pregações, né, tantas frases, e parece que aquilo vai virando rotina e ficando comum na nossa vida. E a gente esquece da importância que tem o Senhor Jesus. A gente esquece quem foi, quem é e quem será o Senhor Jesus para todos sempre, irmãos. Nós estamos comemorando Natal, né? Chegamos no final do ano, Natal, todo mundo se preparando para a festividade de Natal. E a gente ouve falar, né, até do nome de Jesus, mas todo mundo preocupado com as compras. E como se Jesus fosse um objeto. Às vezes até parece, né, um objeto. A gente fala tanto e a gente esquece que Jesus não é um objeto. Jesus é uma pessoa. E é uma pessoa maravilhosa a quem devemos tudo o que somos e tudo o que temos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Eu vou ler, então nós oramos mais uma vez, tá? Não que o Senhor não se faz presente, Ele já está. Mas vamos pedir mais uma vez a intervenção do Santo Espírito de Deus. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Pai Santo, Deus maravilhoso, quão gratos somos a Ti, por ter enviado o melhor que tinha no céu, por ter enviado o Senhor Jesus para morrer por nós numa cruz, para que assim nós possamos ter esperança de vida eterna, para que nós possamos ter esperança de que nós nunca estamos sozinhos, para que nós possamos saber que temos um Pai amoroso, um Pai que deu a vida por nós e que um dia voltará para nos buscar. Muito obrigada, que Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, trabalhando em nós e através de nós, para que a mensagem seja pregada a todos os cantos da terra. Abençoa a Tua igreja mundialmente, em nome de Jesus, amém. Amém? Que texto maravilhoso, né? Onde fala do nosso Cristo. Jesus, Ele não é um objeto, meus irmãos, Ele é uma pessoa, não é uma doutrina, não é um dogma, né, teológico ou algo abstrato, mas é uma pessoa viva, é a pessoa do Filho de Deus, que deixou o céu, deixou palácios para vir morrer por mim e por você nessa terra. Nós temos que olhar algumas coisas na vida de Jesus, irmãos, na sua vida, na sua existência aqui na terra, porque nós passamos, como cristãos, frequentamos a igreja, estamos sempre juntos, mas pouco meditamos na vida de Jesus. A irmã Ellen White fala que nós faríamos bem todos os dias meditarmos na vida do Senhor Jesus. E é verdade, ao meditarmos, algo em nós é transformado, irmãos. O Senhor vai nos lapidando, nos moldando, e nós vamos ali parecendo mais com Cristo, sendo tocados pela sua vida, pela sua história. Se nós olharmos diretamente para Jesus, eu vou apresentar aqui 4 tópicos do que nós devemos atentar diariamente para a vida de Jesus. Devemos olhar diariamente para a sua vida de intercessão. Jesus, enquanto viveu aqui nessa terra, Ele era um intercessor. Ele intercedia pelas pessoas, mesmo estando aqui. Olha que bênção. Nas madrugadas ele estava o quê? Orando e pedindo pelos seus discípulos, orientando, intercedendo por eles, pelas pessoas. Uma pessoa sofrendo chegava perto de Jesus, o coração dele era logo compungido a curar, a ajudar, a levantar. Olha que bênção. Eu e você precisamos copiar o modelo de Cristo. Cristo é o nosso padrão, irmãos. Que padrão alto, né? Ele é o nosso padrão.
né? Não é as modas, a mídia mostra tanta coisa que as pessoas têm que seguir. As mulheres têm que ser magérrimas, esse é um padrão de moda. Os homens têm que ser daquele modelo, daquela calça coladinha, parecendo cantor tal, ator tal. Não, está errado. O nosso padrão é Jesus. E Jesus era uma pessoa cheia de amor e compaixão pelo próximo, que se compadecia do sofrimento alheio. Você já se compadeceu do sofrimento alheio? Já sentiu dor ao ver alguém, mesmo que você não conheça, sofrendo? Eu não sei os homens, mas nós mulheres temos uma facilidade. Se eu ver alguém chorando, eu choro. Não preciso nem saber o motivo. Só ver os olhos marejados é natural. Imagina o motivo, né? A gente sabendo. Homem se compadece de outra forma. Mas Jesus era assim. Porque Jesus não rejeitava ninguém. Era leproso. Nós rejeitamos, infelizmente nós fazemos diferente. Por isso de olhar atentamente a vida de Jesus, olhar diariamente a vida de Jesus. Jesus quando criança, Jesus quando jovem, Jesus como um adulto, o comportamento dele, como que Jesus se portava diante de tais situações. Olha aí o termômetro. Às vezes a gente se vê numa situação, fala, como que eu vou agir? Como que Jesus agiria? A gente deve perguntar. E então, como Jesus agiria, nós devemos fazer de igual modo. Mas eu tenho dificuldade, irmão. Tenho dificuldade porque a nossa natureza é carnal. Então nós devemos o quê? Pedir ao Senhor, me ajude. Me ajude a olhar para essa pessoa com amor. Me ajude a interceder por ela. Me ajude a amá-la, mesmo ela não merecendo. E quem mais precisa de amor é aqueles que não merecem, irmãos. Aquelas pessoas mais difíceis é as que mais precisam ser amadas. Por que elas são difíceis? Porque a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. E se ela não consegue ser bacana, ser legal, ser íntegra, ela não tem nada disso. Então ela precisa de ajuda. As pessoas mais difíceis são as que mais precisam ser amadas. E Jesus tinha esse olhar para o ser humano, um olhar de amor e compaixão. E então ele ia e intercedia. Será que nós temos esse olhar pelo próximo, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares? Não vou nem tão longe, mas pela nossa família. Eu já tive, hoje eu estou relaxada, irmão, mas eu tive um caderninho de oração e tinha nomes ali. Uma época eu contei, tinha mais de 500 nomes anotados. E eu apresentava o caderninho ao Senhor, porque a gente não lembra mesmo de todo mundo. E eu vejo que Deus atendia assim, irmãos. E a gente passa pela vida, vai passando os dias, os meses, e a gente não ora, não intercede, não se preocupa. O filho está perdido, fulano está perdido no mundo, e a gente deixa o mundo, as horas passando, o tempo passando. Nós precisamos perseverar em oração. Nós precisamos interceder. Deus escuta a oração tem poder, igreja. Amém por isso, né? A oração tem poder. Nós mesmos oramos muitas vezes e não confiamos. Ontem aconteceu um caso aqui, eu só vou relatar porque serve para mim de exemplo. Aquele irmão que cantou no quarteto, ele congrega na mesma igreja que a minha irmã caçula vai. E a minha irmã tem pouco tempo de convertida. E eu falei para ele, você viu, irmão, que milagre? Acho que nem eu acreditando no milagre. Ele falou, foram as vossas orações. E eu parei e pensei, falei, é mesmo, nem acredito na minha oração. A gente não acredita, irmãos. Nós estamos tão céticos, nós estamos tão voltados para as coisas carnais, que a gente não acredita no poder. Não é porque a Erlaine orou, é pelo poder da oração que Deus atende, irmãos. Porque Deus é misericordioso. E hoje eu vejo alguém que para mim, humanamente falando, era impossível. Está congregando, está nos cultos, está buscando a Deus, está apresentando sua família ao Senhor. Agora eu ganhei mais força, eu tenho mais uma irmã para ajudar na minha família, em oração. Então nós precisamos interceder pela nossa família, interceder uns pelos outros e ter um olhar de amor pelos nossos irmãos. Olhar diariamente para a vida de Jesus. E isso nós aprendemos com Jesus. Viu como ele é o nosso exemplo? A irmã quer falar? Amém. O bracinho da Lorena, né? Amém. Amém. Vamos orar, irmão, interceder, porque tinham engessado errado o bracinho da Lorena, mas agora vão consertar para honra e glória de Deus, né? Nós devemos olhar outro ponto diariamente na vida de Jesus, como nosso padrão, como nosso exemplo. Olhar para a sua vida de intercessão, olhar pelo padrão que ele é. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo ali em Jesus, como que nosso exemplo, manso, humilde,
atento aos detalhes. O Senhor não era aquele cristão desligado, né? Ele era atento aos detalhes, atento às necessidades. O Senhor é o nosso exemplo em tudo, irmãos. Em cortesia, em hospitalidade, em integridade. Irmãos, quanta desonestidade há no meio do povo de Deus. Quanta desonestidade. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido um período que eu não sei se o mundo entrou na igreja, a igreja já se lançou no mundo, porque a gente vê as mesmas práticas lá fora aqui dentro, quando isso não deveria existir. Se nós, uma palavra simples, se nós olhássemos diariamente para a vida de Jesus, a gente não faria o que nós estamos fazendo, irmãos. O que nós estamos fazendo. Às vezes é pouca coisa, mas às vezes é roubando do patrão 5 minutos. Às vezes é na hora do serviço. Quem que nunca fez? Eu estou falando aqui porque nós todos somos iguais, irmãos. Todo mundo igual. Não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Quantas vezes trabalhando e lá no computador fazendo coisas pessoais? Já fiz isso, irmãos. Isso é roubar. O patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo, irmãos. Por isso que nós precisamos olhar para a vida de Jesus. Atentar para os detalhes da sua vida. São coisas pequenas, mas você não tropeça em montanhas não, né? Você tropeça em pedrinhas. São pequenas coisas que nos farão tropeçar, irmãos. Pequenas coisas que fazem entristecer o coração do nosso Deus com o nosso comportamento. Que a gente bate no peito, eu sou adventista do 7º dia. Mas a adventista lá está aprontando, está fazendo igual todo mundo. Que triste, né? Que triste. Então, são detalhes que nós precisamos acordar, prestar atenção e fazer diferente. Sou adventista, sou diferente, eu não posso. Às vezes, você vai ficar antissocial, vai ficar o chato, claro que de uma forma mais agradável possível, mas valores, tem valores que não são... Os nossos valores, nossos princípios não são negociáveis. Tem coisa que é não e ponto, irmãos. Não tem que ficar, mas isso eu posso. Não podemos, irmãos. Primeiramente, nós devemos agradar quem? A Deus. É Ele que deu a vida por nós, é Ele quem se sacrificou por nós e que está todos os dias, Jesus, intercedendo ao Pai, junto ao Pai pela nossa vida. Nós precisamos também ter um olhar atento em Jesus, do que se refere à sua morte. O que foi aquilo, irmãos? A gente fala da morte de Jesus com tanta naturalidade, parece que não foi nada. Eu já vi nos filmes de terror coisa pior, não é? E não parece que aquilo é insignificante. Porque o que hoje é passado para todo mundo é coisas tão piores. O meu aluno, o Gabriel, ele via, até no Minecraft que ele via, mas ele via uns desenhos, filmes lá de terror tão violento, que eu não sei como está a cabeça daquela criança ainda. O olho pula, o braço pula, e é sangue para todo lado. Umas coisas tão terríveis. Fora os filmes que tem, né? Esses dias eu estou agora trabalhando com as criancinhas do infantil, irmãos. Depois eu vou contar o testemunho, o irmão vai deixar. E o menino pequenininho, e eu contei uns contos infantis da África. E ele chegou em casa, acho que contou para a mamãe, que para eles ficarem quietos, irmãos, a gente fala tudo, né? Vou contar história de terror. E eles adoram e ficam quietinhos. Contou para a mãe que eu contei história de terror. E a mãe mandou um recado mal criado, dizendo que não era para mim contar história de terror para ele. Falei, mas o que você assiste em casa? Ele, Chuck. Falei, eu não posso contar um conto infantil, mas ele pode assistir o Chuck. Chuck é terror, não é? Não é o bonequinho assassino? Ele tem 5 anos, irmãos. A mãe não está vendo o que essa criança está assistindo? Então os valores estão invertidos. E eu e você somos chamados a fazer diferença. Mas nós só faremos diferença se nós tivermos esse olhar todos os dias para Jesus. Senhor Jesus, eu posso assistir isso? Convém que eu assista isto? Convém que eu escute isso? Convém que eu converse com essa pessoa sobre esse tipo de assunto? Senhor Jesus, convém que eu vá a este lugar? Irmãos, se Jesus for o nosso padrão, não vai ter como errar. Não tem como errar, irmãos. Porque Jesus é perfeito. Jesus é perfeito. Nós não somos, mas Ele é. Então não vai haver dúvida. Nós não vamos errar no trato com os irmãos, no nosso comportamento cotidiano, nas nossas tomadas de decisões, nas nossas negociações. Elas vão ser pautadas pelo que o Senhor nos orienta. Por isso da importância de estudarmos a Bíblia Sagrada.
Porque ela nos ensina como nos portar. A Bíblia nos ensina como falar, o que comer, como tratar os assuntos, como tratar os negócios, sobre higiene. Você sabia que a Bíblia fala sobre higiene? As orientações que Deus dava ali para o povo de Israel são para nós também. Então a Bíblia é um livro completo. E ao olhar para Jesus, nós vamos diariamente entender que nós devemos morrer pouco a pouco, sacrificar o eu, renunciar. Por quê? Porque Ele nos orienta dessa forma, porque o eu vai me levar para caminhos de perdição, então esse eu precisa morrer. É fácil? Não é fácil. Você fala, mas eu vou fazer isso, é tão gostoso, eu tenho um costume de fazer isso, né? Você tem costume, mas você está preparado para as consequências? Você está preparado porque esse hábito errado vai te afastar de Deus? Irmãos, nossos hábitos, eles podem nos aproximar ou nos afastar do Criador. O que eu faço, os meus costumes, os meus hábitos, cotidianamente vão virando, fazendo parte do meu caráter. Olha o perigo. Muitas vezes eu passo uma semana com hábitos errados. Quando eu chego na igreja, eu acho a igreja tediosa, eu acho a igreja chata. Esses louvores de velho, eu nem consigo mais. O irmão pregou, para mim não disse nada. Não é que o problema não está no irmão, o problema não está na igreja, o problema está na vida que você levou no decorrer da semana. Você se encheu de coisas que não agradam a Deus e vem para a igreja. Você está cheio de coisas que desagradam ao Deus eterno. Então você não vai dificilmente sentir prazer ao cantar um louvor, ao ouvir a palavra, ou coisas simples que nos aproximem de Deus. Mas Jesus, sendo o nosso padrão, nós olhando e passando um tempo meditando no sacrifício, na morte do Senhor Jesus, tudo fará diferença, irmãos. Você vai ter alegria de vir à casa do Senhor, você vai ter alegria de falar das coisas de Deus, você vai ter alegria em compartilhar com o irmão. Já pensou que delícia chegar no serviço e falar, nossa, a palavra foi maravilhosa. As suas atitudes vão mostrar a quem você pertence, que você é diferente, mas você precisa estar ligado, estar olhando atentamente para a vida de Jesus. Não é perdendo, é ganhando tempo. Nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso no sacrifício de Jesus. Meditar. A gente lê tudo muito superficialmente. Nós precisamos meditar em tudo, irmãos. Nos detalhes. O que foi aquilo? O que é aquilo de um rei deixar as mansões celestiais, deixar as alegrias do céu, vir para essa terra? Aqui no verso fala, ele deixou alegrias no céu, irmão. Olha só. Olhando firmemente, o texto está falando, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, da vergonha que iria passar, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele deixou coisas maravilhosas no céu, ele era servido no céu, e ele veio à terra para servir, lavar os pés empoeirados dos discípulos, lidar com aquela gente difícil, irmãos. Lidar com tudo aquilo, não foi fácil para Jesus. Não foi fácil, irmãos, levar bofetada na cara. Não foi fácil. Ser humilhado, ser escorraçado, sendo um rei. Quem sou eu? Nós não somos nada. Somos pecadores, mortais. Mas ele não. Ele estava acostumado com a atmosfera celeste, palácios. Viver num palácio, ser servido por anjos, ambiente santo. E ele deixou toda essa alegria para padecer aqui. Vamos ver mais uma passagem, Filipenses 1, 21. Irmãos, a vida de Jesus, a história de Cristo é magnífica. É magnífica. E o que Satanás tem feito? Tem tornado isso trivial na nossa vida, como se fosse algo rotineiro e comum. Não é rotineiro e comum o rei do universo tirar a coroa, se abdicar da sua roupa real e vir se lamear no pântano, no lugar tenebroso e escuro, meus amados. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui é que Paulo fala, dando a devida importância para o Senhor Jesus. Muitos não querem nem viver por Cristo, que dirá morrer, né? Colossenses 3. Eu estou vendo que a hora passa, né? Eu falo muito devagar, vamos. Colossenses 3, isso. Colossenses 3, verso 4 e o verso 11. Olha que versos maravilhosos. Olha, eu não achei aqui. Amém?
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo, que é a nossa vida. Irmãos, Cristo deve ser a nossa vida. Você está entendendo a importância? Ele deve ser tudo para mim, irmãos. E o verso 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém, irmãos? Cristo deve ser tudo para todos nós. Cristo é tudo o que precisamos. E quando Cristo for tudo o que precisamos, quando Cristo nos bastar, aí nós seremos pessoas felizes, pessoas completas, pessoas bem resolvidas. Amém por isso, né, irmãos? Quando eu e você entendermos o sacrifício de Jesus e quão penoso foi para Ele tudo que Ele fez, tudo que Ele abdicou por amor, nós vamos começar a aprender a amá-lo. Um pouquinho, porque nós somos devagarzinho, né? E nós somos falhos, mas precisamos aprender a amar o Senhor Jesus. Eu trouxe um vídeo, irmãos. Ele não está completo, ele é maior, mas assim, dá para entender um pouquinho. Esse vídeo eu não quero chocar os irmãos, mas os irmãos sabem o que Jesus passou. É para a gente ter um pouco da real de noção que Cristo passou aqui nessa terra. Vamos meditar um pouquinho. Forte, né? É que o som talvez não está muito bom, mas ele vai descrevendo os detalhes do que vai acontecendo com o corpo do nosso rei, do meu rei e do seu rei. Nós atentamos todos os dias ao sacrifício de Jesus na cruz, nós teremos mais reverência e mais respeito referente à vida cristã, à vida que nós levamos. Nós também devemos atentar, ter um olhar direto na volta de Jesus. Esse mesmo Jesus que padeceu, que passou por toda essa agonia, Ele vai voltar. Amém, igreja? Ele vai voltar. Só que agora não é mais dessa forma. Agora é como um rei. Coroado, cercado de anjos por todos os lados, e não colocará mais os pés aqui nessa terra, nunca mais. Nunca mais não, depois que aqui vai ser a capital do universo, né? Mas ela primeiro vai ser renovada. Eu louvo e exalto ao Senhor por ter enviado seu Filho para morrer por nós, irmãos. Que agonia que Jesus passou. Que sofrimento, irmãos. E o diabo quer tornar isso leviano na nossa vida, que a gente escute como se fosse uma história da carochinha e pronto. Era para mim estar lá. É no meu lugar. Jesus não merecia passar por tudo o que Ele passou. Eu preciso ter um olhar atento neste Natal do que ele significa. E o que o mundo está pregando. Natal é nascimento. Nós sabemos que não é essa data. Mas o mundo está comemorando. O mundo está comemorando. Nós sabemos que nosso Senhor veio, nós não sabemos a data. Mas vamos lembrar o real motivo da vinda, o que trouxe Jesus a essa terra. Foi amor pela raça humana. Que nós possamos copiar Jesus nos detalhes. Amar o ser humano, respeitar a história do nosso Mestre e viver de acordo com seus ensinamentos. Irmãos, esse livro é um livro sagrado. Esse livro é sagrado por quê? Porque ele foi escrito por Deus. Homens santos inspirados falaram da parte de Deus. E aqui tem a história do nosso Salvador, a história da nossa redenção. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos reverenciá-lo, a esse Deus, Jesus que não morreu, Ele morreu, mas está vivo. Ele ressuscitou e em breve Ele virá nos buscar. Muito em breve, está muito perto, irmãos. A dor e o sofrimento que Ele passou, acabou. Ele já passou, Ele já pagou. Eu e você não precisamos mais passar por isso, porque Ele pagou por nós o preço. Agora é se preparar para Jesus nos levar, para nossas malas estarem prontas. O que são as malas? Nosso caráter. Porque nada nesse mundo nós vamos levar para que a gente possa morar com o Senhor. Ainda que parece demorar, espera, não está demorando, Ele sabe o tempo certo. Nós vamos mais uma vez cantar aquele hino à cruz, a olhar para a cruz e lembrar de tudo o que nosso Jesus passou por amor a mim e a você. Quando Adão se encontrar novamente com Cristo, ele vai jogar a coroa aos pés de Jesus, porque ele entende que não merecia. Nós também, que nós possamos fazer o mesmo. Diz que todos os santos vão entender que o sacrifício de Jesus
é um preço que nós não merecíamos. Oremos. Pai Santo, de amor e misericórdia. Ó Pai, tem misericórdia de nós, pois somos pecadores, Pai. Muitas vezes nem entendemos quão grande foi o sacrifício de Teu Filho ao vir neste planeta dar a vida em resgate do Teu povo, Pai. Ajude-nos, por favor, a viver de acordo com a Tua vontade, pois é a Tua vontade que nos traz felicidade, Pai. A Tua vontade que nos faz sorrir, nos dá esperança de dias melhores e esperança de um dia estar contigo pela eternidade. Abençoe a cada lar representado aqui. Abençoe o Teu povo em toda a face da terra. E que muito em breve nós possamos vê-lo nas nuvens do céu e que não venhamos a desistir, mas que possamos permanecer firmes até o dia da Tua volta, Senhor. Perdoa a Tua igreja, perdoa os nossos pecados, perdoa porque somos falhos, Pai. Tudo que fazemos é imperfeito, mas nos aceite como oferta agradável a Ti. Por favor, dá-nos um coração humilde e um coração sincero. Aumenta a nossa fé em Ti. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.